Graça e paz, amados irmãos, boa noite. Que alegria, não é? Podermos compartilhar da palavra do Senhor conjunto hoje, juntamente. Convido-os a abrirem suas Bíblias junto comigo no livro de Josué. Convido-os a abrirem suas Bíblias no livro de Josué. Leremos no capítulo 24, do verso 14 ao 25. Josué, capítulo 24, do 14 ao 25. O texto diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, pois a sua palavra foi aberta e pedimos, Pai, que a partir dela o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Certa vez, uma senhora, já com netos, já com bisnetos, disse o seguinte: Eu oro todos os dias para que, quando eu me for, a minha casa ainda esteja cheia de Jesus. Ela não estava preocupada com heranças, ela não estava preocupada com fotos que deixaria, muito menos com as receitas de família. O que mais desejava deixar era a fé. Uma fé que permanecesse mesmo depois de que ela não estivesse mais aqui. E essa fala é muito interessante, porque no fundo, todos nós que conhecemos ao Senhor carregamos uma pergunta parecida com essa: será que a fé que nós temos hoje vai continuar com a nossa próxima geração? Vai continuar com a nossa família? Será que os nossos filhos, será que os nossos netos, será que os nossos sobrinhos, será que os nossos amigos verão em nós algo que os leve a amar a Deus de verdade? Essa é uma pergunta antiga. Quando Josué, já idoso, reúne o povo em Siquém, ele sabia que já era hora de passar o bastão. E ali, diante de homens, diante de mulheres e crianças, ele declara: Escolhei hoje a quem servireis. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É um dos momentos mais marcantes da história do povo de Deus. Josué já tinha mais de 100 anos. Havia liderado o povo de Deus com fidelidade, com coragem, depois de Moisés. E o povo de Deus agora já estava na terra prometida. Logo, o perigo não era mais a guerra, os povos inimigos, mas o perigo agora, meus irmãos, era
dentro de suas portas, porque o inimigo agora era o esquecimento. O inimigo agora era a acomodação. O inimigo era o coração dividido. Eles estavam cercados agora por culturas que adoravam outros deuses, deuses esses falsos e muito sedutores. E se nós olharmos para os deuses de hoje, perceberemos que igualmente são deuses falsos, mas ainda assim, muito sedutores. A lista é imensa, mas algum deles aqui para a gente ter na cabeça: o Deus da autoajuda, o Deus da riqueza, o Deus do trabalho, o Deus da liberdade sem compromisso, o Deus da reputação. Perceba, queridos, que uma fé herdada sem nenhum compromisso pessoal, logo se transforma em uma fé superficial, e em pouco tempo se torna em nenhuma fé. Josué não podia permitir isso, ele não queria que isso acontecesse com a sua geração posterior. Por isso, movido por Deus, Josué faz um chamado: escolham, sirvam, rejeitem os ídolos, lembrem-se da história de vocês, voltem ao Senhor com integridade. Meus irmãos, eu tenho certeza de que vocês concordarão que a nossa geração também está cercada por distrações, está cercada por promessas vazias e um cristianismo cada vez mais cultural e menos real. Por isso a pergunta que Josué fez naquele dia ecoa sobre nós hoje: a quem nós vamos servir? E essa escolha não é apenas individual, mas é uma escolha geracional. É uma escolha que começa no coração, mas se estende à família, se estende à casa, se estende à igreja, se estende à cidade. A forma que eu e você vivemos a fé dentro de casa, com os nossos filhos, com os nossos pais, com o nosso cônjuge, com os nossos irmãos, modela o tipo de fé que nós vamos transmitir fora de casa. E neste culto de Santa Ceia nós somos chamados a mais do que lembrar da aliança, mas somos chamados, assim como o povo lá em Siquém, renovar essa aliança. E para renovar essa aliança, Josué nos ensina de que a fé precisa de raízes, e é por aqui que nós começamos, pelo primeiro ponto dessa mensagem, que é uma escolha com raízes. Josué está no fim da vida, como bem disse, já passava dos 100 anos, Israel finalmente entrou na terra prometida, as batalhas principais contra seus inimigos principais e físicos haviam sido vencidas, mas agora a pergunta que vinha ao líder é: como o povo viverá daqui para frente? Josué então convoca todo o povo em Siquém. Isso é simbólico porque Siquém não é um lugar qualquer, mas Siquém, se os irmãos bem lembrarem, é o lugar onde tudo começou. Siquém é onde Abraão ouviu pela primeira vez a promessa de Deus, em Gênesis 12, 7, a tua descendência darei esta terra. Por isso, ao chamar o povo neste mesmo lugar, Josué está dizendo: lembrem-se de onde viemos, lembrem-se de quem nos trouxe até aqui. Então, Josué começa seu discurso lá no verso 2, dizendo assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E não são apenas palavras de um velho líder passando bastão, mas é o próprio Deus, por meio de Josué, recontando a história da aliança. E o que ele nos mostra ao recontar essa história? Nos mostra, meus irmãos, que Deus era o sujeito, e é até hoje, o verbo. É o sujeito, de todos os verbos dessa história. Porque foi Deus que tirou Abraão além do Eufrates. Foi Deus que multiplicou a descendência de Abraão. Foi Deus que enviou Moisés, enviou Arão. Foi Deus que tirou eles do Egito. Foi Deus que deu vitória sobre os inimigos. Foi Deus que deu a terra que eles conquistaram e não trabalharam para conquistar. Tudo foi graça. Tudo foi iniciativa divina, não foi a espada de Israel, não foi a sua bravura, mas foi a fidelidade de Deus. E é com a história da aliança em mente que Josué disse: agora, pois, temei ao Senhor e serviu. Ou seja, o povo estava sendo chamado a responder à graça de Deus com fidelidade. Porque essa é a lógica da aliança, meus irmãos. Deus age primeiro, Ele ama primeiro, Ele salva primeiro.
A nossa resposta é sempre uma resposta à graça de Deus. E aqui vale lembrar de algo que talvez você já tenha ouvido muitas vezes, assim como eu já ouvi. Porque uma vez alguém me disse que a gente tem que fazer por onde, porque depois Deus nos ajuda. Ou então, aquele ditado famoso que Deus ajuda quem cedo madruga. Ou ainda que se você der o primeiro passo, Deus dá o segundo. Mas, queridos, o bem da verdade é que não é isso o que nós vemos nas Escrituras. Porque a salvação não é uma parceria em que você trabalha um pouquinho, que Deus espera que você se mova para depois Ele se mover. Não, muito pelo contrário, é Deus quem dá o primeiro passo. Sempre foi assim, sempre será. Afinal de contas, a gente cantou hoje, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. É por isso que a vida cristã, é por isso que o discipulado na fé, a fé transmitida aos filhos, a fé transmitida aos netos, tudo isso começa com raízes na graça de Deus. Porque, meus irmãos, quando nós esquecemos o que Deus fez, começamos a viver como se nós dependêssemos de nós mesmos. E sobre isso, John Piper tem uma frase muito interessante, diz assim, Deus trabalha em nossa história para que a nossa confiança esteja nele, e não em nós. E é por isso que eu e você precisamos então testemunhar, porque a fé não se transmite apenas com palavras ou ordens, mas a fé se transmite por histórias que reacendem a nossa confiança. Se eu e você queremos que os nossos filhos e os nossos netos sirvam a Deus, precisamos fazer mais do que apenas exigir obediência deles. Precisamos, meus irmãos, contar histórias. Precisamos contar histórias de como Deus agiu no passado, mas também como Deus age no presente. Precisamos sim lembrar aos nossos filhos, aos nossos netos, do que Deus fez por Israel, do que Deus fez pela igreja desde o princípio dos tempos, mas também precisamos contar aos nossos filhos o que Deus fez por nós. Precisamos contar dos ventres fechados que Deus abriu. Precisamos contar dos diagnósticos médicos desenganadores revertidos por conta de oração. Precisamos contar sobre aqueles empregos perdidos e depois recuperados, das portas fechadas que Deus escancarou. Precisamos contar, meus irmãos, o testemunho de famílias restauradas, de vidas libertas, de dívidas pagas de maneira milagrosa, de situações impossíveis de terem sido transformadas. Queridos, muitos de nós buscamos ter um momento em família, isso é muito bom. Alguns de nós temos a preocupação de sempre estarmos à mesa com os nossos filhos, outros de nós temos a noite do pijama, outros ainda a noite da pizza. Isso é maravilhoso e faz um bem danado à nossa família. Mas reflita, queridos, que se você realmente quer, se eu realmente quero colher frutos eternos, se nós queremos colher frutos eternos, precisamos usar desses momentos, à mesa, no dia do pijama, na noite da pizza, para contar para os nossos filhos, para contar para a nossa família o que Deus fez conosco. Porque nós precisamos relembrar as nossas famílias sobre as misericórdias do Senhor. Precisamos falar da aliança de Deus, precisamos falar da cruz, precisamos falar da fidelidade do nosso Deus, de geração em geração. Essa fé que tem raízes na graça, precisa florescer em compromisso. Porque, amados, uma árvore que só tem raízes, mas não frutifica, ela não alimenta ninguém. E esse florescer dessa árvore começa pelo lugar mais desafiador, porque é o lugar onde nós somos mais conhecidos, é o lugar onde nós somos mais desafiados, dentro de casa. E o segundo ponto de hoje é uma decisão sincera que começa em casa. A fé começa com raízes na graça, foi o que vemos agora no primeiro ponto, mas essa fé precisa ganhar forma concreta, dentro do lar, nas escolhas do cotidiano, na vida de cada membro da família. O apelo de Josué ao povo foi claro, o apelo de Josué ao povo foi bem direto. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Escolhei hoje a quem sirvais. Esse é o momento decisivo. Não é apenas uma escolha abstrata, mas é uma escolha prática. Não se trata apenas de um culto.
ou de uma cerimônia, mas é um chamado para uma vida inteira de fidelidade. E mais do que isso, uma decisão que começa no lugar mais íntimo, no lugar mais revelador da nossa fé, a nossa casa. Josué, líder de uma grande nação, faz aqui uma declaração muito forte, que por vezes passa batido na gente, mas ele diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele até poderia dizer, eu servirei ao Senhor, mas não. Ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele fala da casa, ele fala da intimidade, ele fala da família, ele fala de um discipulado vivido no cotidiano. É como se ele olhasse para aquela geração, para aquele povo e dissesse assim, ó, se vocês quiserem seguir os outros deuses, se vocês quiserem se contaminar pela cultura do pessoal à nossa volta, fiquem à vontade, mas na minha casa não. Na minha casa, no meu lar, só o Senhor é Deus. E a nossa vida será moldada por essa decisão, de que na nossa casa, só o Senhor é Deus. E essa afirmação revela algo muito profundo. Revela que a espiritualidade verdadeira não é restrita ao culto público. Esse é um culto público. Mas a espiritualidade verdadeira começa no privado, em nossa casa. A espiritualidade, meu irmão, minha irmã, se revela em como nós tratamos o nosso cônjuge, em como nós educamos os nossos filhos, em como nós reagimos diante das dificuldades. Porque, meus irmãos, o primeiro púlpito que o seu filho escuta não é aqui, é a sua casa, é o seu lar, o altar mais cotidiano onde Deus quer ser honrado. Então perceba que a primeira pregação que os seus filhos ouvem, que o seu esposo ou sua esposa que não são crentes ouve, não é o pastor Levi, não é o pastor Renato, não sou eu, nenhum dos presbíteros, mas é o seu lidar, é a sua vida dentro de casa. E após a fala do povo, após a fala de Josué, não é? Vemos a resposta do povo no verso 16. Longe de nós abandonarmos o Senhor, o povo respondeu. Aí do verso 17 e 18, o povo reconhece tudo aquilo que Deus fez por ele, não é? Tirou do Egito, operou grandemente. O povo falou o que Deus fez. Disse, não, de maneira alguma a gente vai se afastar do Senhor, não vamos abandonar o Senhor. Só que veja que interessante a resposta de Josué no verso 19. Vocês não poderão servir ao Senhor. É um contraponto bem crítico, não é? Porque o povo faz uma grande declaração de que nunca vão abandonar o Senhor e reconhece tudo aquilo que Deus fez por eles. E Josué não apenas desencoraja o povo aqui, mas faz um grande alerta. É como se Josué estivesse dizendo assim, ó, vocês não entenderam ainda a seriedade do que vocês estão dizendo. Porque o Senhor é santo, o Senhor não aceita dividir o trono, Ele exige um coração inteiro. Meus irmãos, o nosso Deus exige de nós um compromisso consistente com Ele. Não um compromisso movido por emoções, mas um relacionamento incentivado, movido com rendição total de coração. Só que assim, quantas vezes eu e você falamos às vezes da boca para fora, não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só que chega no dia a dia, nós não cuidamos da espiritualidade da nossa casa. Nós até falamos com a nossa boca de o que Deus fez pela nossa família, do que Deus fez pelo povo. Mas, na hora da nossa vontade de demonstrar o que nós cremos, nós deixamos de lado. Paul Tripp, no seu livro Paternidade, ele diz uma coisa muito interessante, porque ele nos lembra da importância de sermos intencionais com o cuidado da espiritualidade da nossa casa. Ele diz assim, o lar é o centro do discipulado cristão. Cada dia, em pequenos momentos aparentemente comuns, você está formando uma teologia no coração dos seus filhos, com ou sem palavras. Queridos, o lar é onde as palavras e os gestos se encontram, onde a oração silenciosa da mãe,
onde a integridade do pai tem mais força do que 1000 sermões. O discipulado cristão precisa florescer nas conversas da mesa. O discipulado cristão precisa florescer e vai florescer, sabe aonde? Nos pedidos de perdão dentro de casa. Na disciplina, com graça. Na intercessão pelos filhos, pelos netos, pelas noras, pelos genros, pelos vizinhos. A pergunta de Josué continua ecoando em nossos corações, em nossos dias: a quem serviremos? Mas não basta apenas dizer que somos do Senhor, precisamos decidir com sinceridade. E isso significa que quando eu digo que eu e minha casa serviremos o Senhor, então eu preciso e vou colocar na rotina da família um espaço para a Bíblia. Eu vou valorizar as orações simples, feitas em família. Significa que nós não faremos do sucesso ou do conforto o centro da vida da família. Significa que os netos, que os nossos filhos ouvirão dos nossos lábios que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel, que o Senhor responde às nossas orações. A igreja, meus irmãos, ainda mais a nossa, que é linda, muito aconchegante. É sempre muito bom, não é? Congregarmos juntos. É muito bom vir à igreja, isso é bom e tem que ser feito mesmo. Mas é no lar que a fé ganha carne. É na família que a fé se transmite, não como imposição, mas como vida. Porque nós, meus irmãos, transmitimos fé. Sabe quando? Quando a mãe intercede pelo filho, quando um pai pede perdão, quando uma avó ensina os netos a orar. Quando o nome de Deus é mencionado naturalmente nas conversas. Famílias assim são faróis em meio à escuridão que nós vivemos hoje em dia. Famílias assim são discipuladoras da próxima geração. E meus irmãos, se nós fôssemos listar as famílias dessa igreja que se comportam assim, e têm sido faróis em meio à escuridão, têm sido discipuladoras da próxima geração, a lista seria muito grande, graças a Deus. Mas não se contente em fazer parte de uma igreja com famílias que discipulam as próximas gerações. Seja você uma família que discipula as próximas gerações. Josué, ao dizer isso, ao proclamar o seu discurso em Siquém, não fazia ideia de quantos o seguiriam. Mas ele decidiu que, mesmo que ninguém o seguisse, a casa dele não seria neutra. Ele decidiu que a sua fé não ficaria presa a discursos. Mas esse foi Josué. E quanto a nós? Quem reina em nossas casas? Quem molda as nossas conversas? Quem sustenta as nossas decisões? E perceba que essas perguntas não são retóricas, meus amados irmãos, mas elas são convites ao arrependimento, a todos nós. Porque a casa onde o Senhor não é lembrado, será esquecida dele. A casa que não lembra do Senhor, o Senhor vai esquecer. Mas a casa onde o Senhor é honrado, se torna um altar que brilha na escuridão. Queridos, o Evangelho é uma boa nova que precisa ser passada adiante. E é aí que entra a nossa responsabilidade com a geração seguinte, que nos leva ao próximo e último ponto, que é a responsabilidade do discipulado na geração seguinte. Josué, ao ouvir a mensagem, a resposta do povo, ele não se deixou levar pela afirmação superficial. Ele sabia que a adoração verdadeira precisa ser deliberada, que a adoração verdadeira precisa ser intencional. Por isso que ele reforça a importância do discipulado na vida da próxima geração. Porque a verdadeira fé não se limita a ser apenas um testemunho pessoal, mas ela deve ser transmitida de geração em geração. O apelo de Josué vai além de uma decisão própria, de uma decisão pessoal, porque ele diz assim: vocês testemunharam tudo o que o Senhor fez por nós. Não foi pela nossa força, mas pela graça dele que estamos aqui. A fidelidade do Senhor se estende a nós, e a nossa responsabilidade é passar essa verdade adiante. Tradução minha.
É uma responsabilidade que se estende além da nossa vida. Se as nossas famílias tomarem a decisão de serem fiéis, de ensinar seus filhos e netos a seguirem ao Senhor, então eles poderão ver a próxima geração afastada da verdade. Não é o que nós estamos vendo com a Europa, não é o que nós estamos vendo com a América, gerações se esquecendo de quem é o Senhor, gerações se esquecendo do que o Senhor fez na história da redenção, na própria história dos países deles. Meus irmãos, nós precisamos transmitir fé à nossa família. E transmitir fé é um conceito completamente bíblico. Deuteronômio 6, do 4 ao 7, por exemplo, nós encontramos claramente a instrução de ensinar as palavras de Deus aos teus filhos e falar delas quando te assentares em tua casa, quando andares pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares. Este é um discipulado imersivo, contínuo e intencional. Não há espaço para negligência, meus irmãos. Não há espaço para negligência. Josué, ao declarar a sua decisão de seguir ao Senhor com a sua casa, está aqui mais do que nunca, mostrando a responsabilidade de transmitir a verdade da aliança para a geração seguinte. Ele nos desafia a deixarmos um legado espiritual para os nossos filhos, para os nossos netos e até mesmo para os nossos vizinhos. Herman Bavinck, em sua obra sobre educação cristã, nos lembra de que a fé não é algo que se transmite de forma passiva, mas ela é viva e deve ser constantemente nutrida dentro da comunidade de fé. Ele continua: a educação cristã é o meio através do qual a fé é transmitida, preservada e aprofundada. Não como uma tradição cultural, mas como uma obra viva do Espírito Santo, que opera de geração em geração. Meus irmãos, o discipulado não é opcional. Ele é o plano ordinário e extraordinário de Deus para manter viva a sua aliança de geração em geração. O discipulado deve ser intencional e passar de uma geração para outra. Não tem como negligenciar nem negociar isso. Porque quem tem criança pequena em casa percebe que a fé não é algo que nasce automaticamente dentro das crianças, mas é algo que precisa ser semeado, cultivado e nutrido com a palavra de Deus. Não é suficiente esperar simplesmente, meus irmãos, que os nossos filhos venham à igreja. Eles devem ver a fé modelada em casa, em nossa maneira de viver, em nossa dedicação diária ao Senhor. E aqui está uma pergunta que todos nós devemos considerar: que mensagem nós estamos passando aos nossos filhos e à próxima geração sobre a vida cristã, especialmente em relação à nossa prática de culto na igreja e nossa vida de fé na comunidade? Porque quando nós decidimos em vir à igreja, apenas quando nós não temos mais nada de interessante para fazer, o que nós estamos ensinando aos nossos filhos sobre o valor da adoração coletiva? O que estamos transmitindo, queridos, quando ao invés de estarmos atentos ao culto, estamos distraídos com o celular, mexendo no carrinho da Shopee, vendo a nossa lista de compras na Shein, na Amazon? Como as futuras gerações vão perceber a centralidade de Deus em nossas vidas quando preferimos outros compromissos, ao invés de estarmos na presença de Deus, na presença do Senhor? Precisamos entender que o culto na igreja, que a comunhão com os irmãos, que o estudo da palavra, a oração e os sacramentos não são apenas para nós, mas são uma demonstração do compromisso com Deus e com a sua igreja. Quando nós negligenciamos essas práticas, nós ou estamos dando a entender que elas são opcionais, ou então estamos sem querer dizendo que Deus não é e nem precisa ser prioridade em nossas vidas. Porque, meus irmãos, os nossos filhos aprenderão conosco, e muito mais pelo exemplo do que pelas palavras, o que realmente importa. Nós, como pais, como avós, como líderes, como membros de igreja, temos um papel vital em ensinar, pela nossa própria vida, o valor do culto, o valor da presença de Deus. Quando eu e você mostramos que o culto é algo essencial,
que merece o nosso melhor, que merece a nossa dedicação, que nos entregamos a Ele de corpo e alma, não é? Todo o nosso ser volitivo e emocional, estamos ensinando a geração posterior a fazer o mesmo. Nós precisamos nos lembrar de algo fundamental. A nossa vida cristã em casa, a nossa vida cristã aqui na igreja, vai modelar a fé daqueles que nos seguem. E o que nós estamos transmitindo para aqueles que nos seguem hoje? Precisamos refletir sobre a nossa vida de adoração, tanto em casa quanto na igreja, porque a nossa fé é um testemunho vivo, uma demonstração de que Cristo é tudo para nós. E isso deve ser visto, meus irmãos, na nossa devoção ao culto público, no nosso compromisso com a comunidade de fé e com a seriedade com que nós tratamos a palavra de Deus. Não sei se os irmãos já ouviram, mas existe um provérbio africano muito interessante que diz assim: é preciso uma aldeia para educar uma criança. Já ouviu esse ditado alguma vez? Isso é profundamente verdadeiro também na vida cristã. Os nossos filhos e netos aprendem muito com o que ensinamos em casa, claramente, assim também como aprendem com aquilo que veem e vivem na comunidade do povo de Deus. A fé, meus amados irmãos, é nutrida no ambiente da aliança, e o ambiente da aliança é toda a igreja. Não é à toa que, se você for perceber, nos últimos 2 domingos tivemos batismos infantis, e em cada batismo nós perguntamos à congregação: vocês se comprometem a ajudar no ensino dos filhos da aliança? Não é à toa que nós perguntamos isso, porque nós precisamos entender, precisamos relembrar que este compromisso revela a importância da comunidade para o discipulado das novas gerações. Precisamos lembrar sempre que eu e você não somos igreja, mas somos parte da igreja, somos parte de um corpo. O culto, os relacionamentos, o cuidado mútuo e o ensino comunitário são instrumentos de Deus para formar Cristo em nós e formar Cristo em nossos filhos. Por isso, nossa presença, por isso nosso envolvimento e o nosso testemunho na igreja não são opcionais, mas são essenciais para que a próxima geração conheça, ame e sirva ao Senhor com alegria. Porque assim, quando a próxima geração olhar para nós, verá mais do que palavras, mas verá as nossas vidas. Se vivermos a verdade de Deus com integridade, se ensinarmos com amor e convicção à luz da verdade bíblica, isso brilhará em nossos filhos, em nossos netos e nas futuras gerações da igreja. Aquela senhora com netos e bisnetos que eu contei para vocês no início da mensagem, que orava para que a sua casa permanecesse cheia de Jesus mesmo quando ela fosse embora, não era apenas uma avó amorosa, mas era uma avó discipuladora. Ela estava plantando sementes que talvez ela nunca veria florescer com os próprios olhos, mas Deus veria. E hoje essa missão é nossa, mas não é apenas uma missão, mas é também um grande privilégio, uma grande bênção, porque Deus nos confiou a tarefa de sermos mensageiros da sua fidelidade, para que essa mensagem nunca deixe de ser proclamada. Concluindo, queridos, o chamado de Josué não é apenas um chamado para que o povo escolhesse entre deuses, mas era um chamado para decidir entre viver para si ou viver para o Deus que salva. E nós conhecemos a plenitude dessa salvação, desse Deus que salva. Porque Israel foi liberto de Faraó, mas nós não fomos libertos do Faraó, mas fomos libertos de um Senhor muito pior. Nós fomos libertos do pecado que nos escravizava. Nós não atravessamos um Jordão físico, é verdade, mas nós fomos unidos a Cristo em sua morte e ressurreição, sendo transportados da morte para a vida. Cristo sim, meus irmãos, é o verdadeiro Josué, que não apenas nos chama para servir, mas que nos conduz à terra prometida, que nos conduz à nova criação. Por quê? Porque na cruz Jesus fez o que jamais nós poderíamos fazer. Ele entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida eterna. Ele escolheu nos amar até o fim,
E agora, por sua graça, nós podemos então escolher viver por Ele. Essa é a resposta da fé. Não uma tentativa de pagar, mas uma resposta de gratidão, uma entrega de gratidão. Uma decisão sincera, uma decisão firme e constante, que começa no coração e se manifesta no lar, no trabalho, na igreja, em toda a vida. Dizer hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor, só é possível, meus irmãos, porque Jesus um dia disse: eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E agora, com o Espírito Santo habitando em nós, nós podemos viver como testemunhas vivas desse Evangelho. Não apenas com palavras, mas por exemplo. Não apenas para nós, mas para os que virão depois de nós. Que nossos filhos e netos não herdem apenas as nossas lembranças, as nossas receitas, as nossas fotos, mas que eles encontrem em nós o reflexo de um Salvador vivo, amoroso e digno de ser seguido. Que o nome de Jesus, queridos, esteja sempre nos nossos lábios, porque foi e tem sido central em nossas vidas. Como diz o salmista, contemos à próxima geração os feitos do Senhor, seu poder, as maravilhas que Ele fez. Essa não é apenas nossa responsabilidade, é o nosso privilégio como redimidos pela graça. Que Deus nos ajude a viver essa fé e transmiti-la com alegria, fidelidade e esperança até a volta de Jesus Cristo. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã e podemos dizer com fé, com humildade, mas também com coragem, com ousadia: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Vamos ouvir uma bela canção pelo coral João Frederic.